Então, 15 de abril de 2021, são 8 horas e 7 minutos. Eu estou resolvendo o exercício de regra matriz. Então, o critério material é prestar serviço. O critério espacial é no município de Marmelópolis. E qual é o critério temporal? Professor, seria no último mês, o último dia útil do mês? Então, quando é que até você o último... Quando é que você passa a dever o tributo? Mês a mês. Quando você tem o serviço, você entrega. Quando você entrega o serviço, quer dizer que antes de entregar o serviço, você não deve nada? Ué, não adianta eu prestar o serviço e não entregar o serviço, que nem, né? Eu acho que é no momento qual o serviço é entregue, pronto e acabado. E quando o serviço demora vários meses para ser realizado, Patrícia, pode acontecer, né? Pode acontecer. Você contrata um gesseiro, né? Para aplicar gesso no prédio que você está construindo. Ele está te prestando serviço, certo? Só que ele vai levar 3 meses para terminar o serviço. E aí? É só no último mês? Professor, não seria... Como? Não seria mensalmente? A lei está falando que a apuração vai ser mensal, né? A lei ela dá essa intuição, né? A apuração vai ser mensal. Então, você poderia colocar aí que é o último dia do mês, né? O último dia de cada mês, tá? Sim. Mas, veja bem, se você prestou o serviço no dia 15, você já não está devendo o tributo? Você é um dentista, eu estou com dor no dente. Aí, eu vou lá no seu consultório no dia 15, hoje é dia 15. Aí você vai lá e arruma o meu dente. No momento que você arruma o meu dente no dia 15 e me cobra 300 pau e eu pago a consulta para você, você já não está devendo o tributo? Ou você só vai dever o tributo no final do mês? Não, nesse caso, eu já estaria devendo o tributo, porque o serviço já foi feito. Não precisa esperar o final do mês. Não precisa, eu acho, né? Não sei, essa é a minha pergunta. Professor, a gente considerou a emissão da nota. Se não emitir a nota, não deve? Tá sonegando. Bom, se não emitir a nota, o órgão fiscal não sabe que você prestou o serviço. Seria a partir do recebimento, né? Ele não sabe. Mas você está devendo ou você não está devendo? Na consciência, sim. Na consciência? Eu vou no consultório do dentista com dor de dente, aí ele vai, abre, está com uma cárie aqui. Ele tira a cárie, faz a saturação, né? Como que é? A obturação do meu dente. Eu falo, quanto que é, doutor? Ele falou, R$300. Aí eu faço um Pix para ele, R$300. Pergunto a você, ele está ou não está devendo tributo? Ele está devendo tributo, porque eu vou declarar no meu imposto que eu paguei para ele, né? Se ele não declarar ou não emitir a nota, enfim. Então, percebam que, eu vou te falar, vou te dar uma dica, tá? Se ele não te der um recibo, você declarar e a Receita Federal pedir o recibo e você não apresentar, você vai ter problema, tá? Mesmo que você demonstre que você pagou para ele o Pix. Porque esses R$300 que você passou para ele pode ter sido por outra razão. Tá? Então, sei lá, você pode ter comprado qualquer negócio dele, você pode ter feito, sei lá. Não é porque você depositou R$300 na conta do dentista que isso comprova que aqueles R$300 é fruto de um serviço que ele prestou para você. Você precisa ter o comprovante dos R$300 e você precisa ter o recibo dele no valor de R$300. Aí você fecha o cerco, tá ok? A minha questão é o seguinte, se não emitir a nota fiscal, aí você não está devendo o tributo? Na minha opinião, não. Linha de raciocínio Como da que ele entrada vai do comprovar o notebook, ganho de capital?
calma aí. Calma aí. Por mais que ele tenha prestado o serviço, eu tenha pago, mas não há comprovação do ganho de capital dele. Não, aí não é ganho de capital, tá? Aí é prestação de serviço. Ganho de Não. capital é outra coisa. Prestação de serviço, né? Então, É, tudo bem, a prova é difícil, Tiago, né? Isso. A prova é difícil, Tiago, concordo com você. Mas eu quero saber, ele deve ou ele não deve tributo? Ocorreu ou não ocorreu o fato gerador? Então, professor, partindo daquele princípio que você explicou de entrar com o notebook na mochila, né? Eu com a Patrícia até, eu falei, quando eu fui, né, a gente conversou sobre isso e partindo, você entrou com o notebook na mochila, o fato gerador ocorreu. Se isso vai ser informado ou não, aí é outro momento, é o momento da emissão da nota. A gente está falando aqui ainda da hipótese do fato gerador. Então, o fato gerador ocorreu. Se você vai emitir nota, é um outro momento ali um pouco mais para frente, que ainda não é, a gente não está, acho que ainda não é isso, né, aqui. Estamos falando a pergunta que você tinha me respondido, professor. Você até me perguntou se no momento que comprou e saiu, se havia ocorrido o fato gerador, eu disse que não. Aí você me respondeu que sim, que havia gerado o fato gerador, mesmo que eu não declarasse. Então, nessa hipótese, sim. Exatamente, o raciocínio é esse mesmo. Porque, veja, a hipótese, né, ela cria uma classe de fatos, né? Ela diz, ó, se você prestar o serviço no município de Marmelópolis, você está devendo o ISS. No momento que você presta serviço, você tirou nota ou você não tirou nota, não importa. O tributo você está devendo. Ah, mas nunca vai descobrir. Eu não gosto dessa palavra nunca, né? Porque eu já vi tanta coisa na minha vida. E, aliás, eu estou vendo tanta coisa esse ano e ano passado que, definitivamente, nunca, para mim, não existe, tá? Tudo é possível. Então, é claro que, se eu for no meu dentista, ele arrumar o meu dente, eu tirar R$300 em dinheiro do meu bolso e der na mão dele e for embora, é quase impossível que o fiscal do imposto de renda descubra isso, que é a autoridade que tem que fiscalizar isso, tá ok? Mas isso não quer dizer que o fato gerador não ocorreu, isso não quer dizer que não nasceu para mim a obrigação de pagar o tributo. Tá ok? Eu não sei quem é que falou aí, que não emitiu a nota, não deve, né? Mas faça uma analogia com o direito penal para você ver. Né? Você passou no sinal vermelho. Né? Você cometeu ou não cometeu a infração? Cometeu ou não cometeu? Sim. Cometeu. Se você vai ser penalizado ou não é outra história. Mas a infração ocorreu. Ok? Então, o critério temporal aí, realmente, o exercício traz uma dúvida. Né? Há quem entenda que vai ser mensal, né? Porque eu apuro mensalmente. Há quem entenda que é no momento da prestação de serviço. Há quem entenda que é no momento da emissão da nota fiscal, né? Se bem que emitir nota fiscal não é... Gente, o que é a nota fiscal? Olha só para vocês verem. A nota fiscal, ou recibo, é um documento emitido pelo prestador de serviço dizendo que ele prestou o serviço X e cobrou Y. Então, veja, por que é importante a emissão da nota fiscal ou do recibo? Porque ali é o próprio contribuinte dizendo que ele deu causa ao fato gerador. Depois que o contribuinte faz isso, tem como ele negar? Não tem. Entenderam? Então, é aquela história que eu falei ao passar para vocês. No direito tributário, tá? Nós somos obrigados a nos entregar toda vez que nós demos causa ao fato gerador. Tá? Eu não vou falar disso um pouquinho adiante. Bom, o sujeito ativo. Quem é o sujeito ativo? Bom, fechamos a hipótese. Agora vamos para o consequente. Bom, se você prestar serviço no município de Marmelópolis, vai surgir uma relação jurídica tributária onde uma pessoa vai ficar obrigada a entregar uma quantia de dinheiro para outra. Vamos lá. Quem é o sujeito ativo? Quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é quem tem o direito de receber. Quem é? O prestador de serviço? Não. Município. O município. Não, o sujeito ativo é o município, tá? É quem tem o direito de receber e quem tem o direito de perseguir o tributo, se ele quiser, tá?
E o sujeito passivo, o devedor? Aí seria o prestador. Seria o prestador de serviço, né? Aqui não está dizendo nada, mas, enfim, você lendo, você vai construindo, né? Devido por todos aqueles que prestarem o serviço, né? Então, se é devido por aqueles que prestaram o serviço, seria o sujeito passivo. Qual é a base de cálculo? Aqui no artigo 2º, né? A base de cálculo... Norma, não é isso, professor? Como? Valor de serviço Previsto prestado. em norma, em lei? Não seria o valor do serviço prestado, professor? Valor de Que é serviço o artigo prestado. 2. Artigo 2º. Esse valor, professor, do serviço prestado, ele já tem uma pré-determinação em norma, em lei, não tem, professor? Um limite aí para que seja como se fosse uma espécie de fiscalização para que até mesmo o poder público não exceda sobre a cobrança aí do passivo? Priscila, cortou um pouquinho, eu não entendi a sua pergunta. Esse quanto aí, vamos dizer, né, essa finalização aí do que vai ser, dessa porcentagem do que vai ser cobrado, ele está previsto em lei para que o poder público não exceda essa cobrança sobre o sujeito passivo? Sim, o imposto de ISS, a alíquota máxima é 5%, tá? Se não me engano, isso acho que está numa lei complementar, tá? Se não me engano. Mas olha só, o critério quantitativo é o critério que vai nos dar o quanto de tributo eu vou ter que pagar, qual é o valor do tributo que eu tenho que pagar. E para saber o valor do tributo, eu tenho que multiplicar a base de cálculo pela alíquota. O que é a base de cálculo mesmo? É a dimensão econômica. Isso, a dimensão econômica do critério material, né? Então, se o critério material é prestar serviço, a base de cálculo é o valor do serviço prestado. E é exatamente o que está aqui no artigo 2º, né? A base de cálculo será o valor do serviço prestado, tá? E a alíquota está aqui também de 5%. Bom, então a regra matriz até que foi bem, né? Qual outra norma vocês acharam? Hello? Você podia falar da instrumental. Hã? A instrumental, ela foi aqui, acho que mais deu trabalho. Tá. Existe uma norma jurídica sancionadora da regra matriz? Da regra matriz. Se eu não pagar o tributo, eu vou ser sancionado? Alguém fez essa norma? Sim. Nosso grupo fez, professor. Como é que é? Fala para mim aí. Antecedente e consequente. Falem aí para mim. O antecedente, nós colocamos dado não reconhecimento do imposto no prazo previsto até o dia 20 de cada mês. E a consequente deverá a autoridade fiscal lavrar auto de infração com imposição de multa de 50%. Vocês concordam com essa norma aí que ela colocou? Professor, nós colocamos dado não pagamento, que seria o menos Y daquela slide que o senhor montou. Dado não pagamento do valor do imposto apurado, né, a título de ISS, deverá a autoridade fiscal lavrar o auto de infração com imposição de multa de 50%. Quem fez diferente? A nossa ficou diferente, o consequente. Fala para mim. O nosso consequente fica o contribuinte obrigado a pagar a multa no valor de 50%, calculada sobre o valor do imposto corrigido. O nosso grupo também colocou que tem que fazer o pagamento da multa no valor de 50% sobre o imposto corrigido. Qual a diferença da norma de vocês para a norma que a sala construiu? A nossa, a gente colocou a obrigação do contribuinte e não da autoridade. Isso.
Veja bem, Sara, na sua norma, o consequente da sua norma é a obrigação de lavrar o auto. A norma jurídica sancionadora da regra matriz, o consequente dela, ela se volta para o contribuinte. Ela diz, ó, contribuinte, você não pagou o tributo, agora você tem que pagar a multa. Essa é a norma que você construiu aí, o seu grupo construiu, e o outro grupo aí, que eu não sei quem é, mas que construiu, que leram também, vocês acabaram confundindo, porque no consequente vocês estão apontando para a autoridade administrativa. Entenderam? Então, eu acho que a norma jurídica sancionadora da regra matriz é antecedente, dado o fato que o tributo não foi pago dentro do prazo previsto, consequente, fica o contribuinte obrigado a pagar uma multa de 50% do valor devido do imposto. Tá bom? Só fazendo essa correção aí, porque, veja bem, não está errada a norma jurídica, só que essa norma jurídica que você colocou aí, eu acho que é uma norma jurídica administrativa. Eu acho que é uma norma jurídica voltada para o administrador público. E aí, eu diria que o antecedente, para mim, é um pouquinho diferente. Porque, assim, quando é que a autoridade fiscal está obrigada a lavrar o auto? Da existência da lei? Não. O fato da lei existir não obriga ele a lavrar o auto. Não pagamento. O não pagamento. Quer dizer, eu, se eu for fiscal e você for contribuinte, se você não pagar o imposto, no momento que você deixou de pagar o imposto, eu estou obrigado a lavrar o auto? Faz sentido isso para você? A norma fala deverá, né? Então, mas veja bem, todos vocês são contribuintes. Eu sou fiscal. Aí alguns de vocês efetuam o recolhimento, outros não. No momento que quem não efetuar o recolhimento, eu sou obrigado a lavrar o auto? Sim, professor. Acredito que sim. Então, eu acredito aí que eu estou obrigado a lavrar o auto no momento em que eu tomo ciência que você não efetuou o recolhimento. Porque, veja, antes de eu saber que você não efetuou o recolhimento, como é que eu vou estar obrigado a lavrar o auto? Você pode me obrigar a fazer uma coisa que eu desconheço? Veja, eu não sei se a Sara pagou ou não. Se a Sara não pagou e eu não sei, eu ainda, na minha visão, tá? Isso é muito particular, eu penso que eu não estou obrigado a lavrar o auto ainda, porque eu não tomei conhecimento do inadimplemento da Sara. Agora, a partir do momento que eu tomo conhecimento do inadimplemento da Sara, aí eu estou obrigado a lavrar o auto. Entenderam a diferença? A partir do momento que eu abro uma fiscalização contra a empresa da Sara, vou lá, fiscalizo. Se na minha fiscalização eu constatar que não há recolhimento, aí eu sou obrigado a lavrar o auto. Entenderam? Agora, enquanto Mas vamos supor que... Desculpa, professor. Pode falar, pode falar. Vamos supor que, igual aqui no condado, né? Aqui no condado de Caçapava, né? Onde eu moro, o ISS, a nota fiscal ela é emitida no site da prefeitura. Então, no dia lá X, quando eu trabalhava no escritório, nós só entrávamos no login de cada empresa e emitíamos a guia de recolhimento. Perfeito. Nesse caso, a guia tinha vencimento do último dia do mês, 30, 31. Nesse caso, se o não pagamento, o fiscal teria ali de forma digital como legal. Aí, nesse caso, sim. Aliás, nesse caso é automático, né, Sara? Aí você não precisa nem de fiscal, né? Aí é o computador substituindo o fiscal, concorda? Porque você emite a nota fiscal, quer dizer, está lá. Se você não faz o recolhimento, o próprio sistema já pode apurar e já pode lançar, entendeu? Já pode cobrar de você. Aí tudo bem. É que eu ainda estou à moda antiga, entendeu? Estou pensando ainda na moda antiga, quando o fiscal ia lá fiscalizar. É porque antigamente acontecia muito isso, né? O fiscal entrava na empresa, né, para fiscalizar,
e achava um monte de coisa, mas ele saía com uma malinha cheia de dinheiro lá e fechava o olho para tudo, entendeu? Aí ele está cometendo a infração, entendeu? Inclusive é crime isso, né? Bom, vamos agora para a norma jurídica instrumental, meus queridos. Quais foram as normas jurídicas instrumentais que vocês construíram? Vamos lá. Ah, só uma coisa. Quem quiser, eu falei isso, né? Quem quiser ter trabalhado com um critério temporal no consequente, o critério temporal do consequente é o último dia útil do mês subsequente da apuração, entendeu? Porque você tem até o último dia útil do mês seguinte, ao da prestação de serviço, para efetuar o pagamento do tributo, entendeu? Então, quem quiser trabalhar com os 3 critérios no consequente, né, que é o critério pessoal, o critério quantitativo e um critério temporal, pode trabalhar também, tá? Mas vamos lá. A norma jurídica instrumental. Quem fez a norma jurídica instrumental? Vamos lá, gente. Pode falar aí. Não paga nada, não. Professor, na instrumental, nós colocamos no antecedente o fato de prestar serviço e no consequente, o prestador fica obrigado a emitir as notas e apurar e comunicar o valor devido até o dia 20 de cada mês. Faço uma pergunta, Patrícia. Isso aí, você não está colocando 2 consequências para o mesmo fato? Como assim? Qual Ele tem que emitir a nota. Oi? Ele tem que emitir a nota. Sim. Tá. E depois? Apurar o valor e comunicar. Mas você colocou isso tudo na mesma norma? Sim. Porque a norma instrumental não é isso, não adianta ele emitir a nota e não comunicar. Tá. Alguém fez... Entendi. Alguém fez diferente da Patrícia? Professor, o nosso grupo da Beatriz, da Dani, da Gabi, do Leonardo, a gente colocou prestar serviço, só que todo prestador de serviço deverá efetuar, quando da prestação do mesmo, a emissão de nota fiscal do serviço. Esse é o consequente? Sim. E só essa que vocês construíram? Só essa instrumental? Isso. Quem mais? Outro grupo aí. Professor, na consequente, a gente colocou a emissão da nota fiscal e no antecedente a prestação de serviço. Alguém fez diferente disso? Alguém fez outra norma instrumental? Então, olha só, gente. Presta atenção, ó. Eu penso, tá? Eu falei para vocês que o mesmo antecedente pode despertar vários consequentes, entenderam? E aí eu prefiro construir várias normas jurídicas para ficar uma coisa mais clara. Então, assim, norma jurídica instrumental 1. Prestou serviço, consequente, está obrigado a emitir nota fiscal. Então, no momento em que você presta o serviço, você é obrigado a emitir nota fiscal. Agora, eu teria uma outra norma, seria o seguinte: dado o fato que você emitiu notas fiscais no mês, você está obrigado a apurar e informar o quanto de nota fiscal você emitiu, entendeu? Eu acho que essa cisão, eu acho que ela cai bem, tá? Mesmo porque, se você não emitir nota fiscal, tem uma consequência, tem uma norma jurídica sancionadora da instrumental? Tem. O que você colocou aí, o grupo da Patrícia? Dado a não emissão da nota, no caso do nosso grupo, nós colocamos a norma jurídica sancionadora que decorre da norma instrumental, que, dada a não emissão da nota fiscal, ensejaria no auto de infração imposição de multa, conforme estava na lei fictícia, no valor de R$100. Tá.
Então, aí vocês cometeram o mesmo erro que na outra sancionadora, né? Que vocês acabaram se voltando mais para administrador, tá ok? E você falou acarretaria no alto, né? Na verdade, ficaria obrigado a pagar a multa. Aí tem a administrativa, essa sim, que vai obrigar a autoridade a lavrar o alto, tá? Mas, independente disso, veja que qual é o consequente da sua instrumental, Patrícia? O consequente da minha instrumental ficou o prestador de serviço obrigado a emitir as notas. E? Apurar e comunicar o valor. Então, você veja que no seu consequente tem emitir nota, apurar e comunicar o valor. Agora, no antecedente da sua sancionadora, tem só não emitir a nota, concorda? Sim. Então, por isso que eu acho que essa cisão é legal, entendeu? Você criar uma norma para dizer que, ó, prestou serviço, é obrigado a emitir nota. Não emitir nota, vai ser penalizado. Aí uma outra norma fala assim, se você prestou serviço, né, se você prestou serviço ao longo do mês, você vai ter que apurar, você vai ter que somar os valores do serviço e informar, entendeu? Mas pode você trabalhar junto também, tá? Eu estou dando só uma opinião. Não está errado o que vocês fizeram. Eu estou dando uma opinião que eu acho que é mais... você compreende melhor quando você vai cindindo, entendeu? Mas, tudo bem, é uma forma de pensar. Alguém fez diferente, gente? Professor? Oi. Colocamos assim aqui, dado no antecedente, dada a necessidade de se apurar o valor do imposto devido a título de ISS, do conselho colocamos, deverá ser realizada até o dia 20 de cada mês, subsequente ao de apuração. Está correto isso? Ou a gente também meio que confundiu alguma coisa? É que está picando um pouquinho. Qual é o antecedente? Priscila? Ok, professor. Qual é o antecedente? Obrigada. Priscila? O que nós colocamos aqui no antecedente? Isso. Qual é o seu antecedente? Nós colocamos, dada a necessidade, nós colocamos primeiro aqui, né, norma jurídica instrumental, dado o fato do serviço de utilidade material ou imaterial de conteúdo econômico ter sido realizado, nós colocamos depois no consequente, fica o prestador de serviço obrigado a emitir nota fiscal para dar ciência sobre o fato ao ente tributante, e nós colocamos também norma jurídica instrumental, dada a necessidade de se apurar o valor do imposto devido a título de ISS, consequente, deverá ser realizado até o dia 20 de cada mês subsequente ao de apuração. Esse antecedente aí, eu acho que o antecedente aí seria dado o fato que você prestou serviço. O que te obriga a informar? O que te obriga a informar? A nota. Então, é que aí, gente, é uma coisa, né? Quem não emitiu a nota não vai informar, né? Não vai fazer a informação sem a nota, né? Né? Mas, em tese, se você prestou serviço, no momento que você prestou serviço, você é obrigado a emitir a nota, e no final do mês você é obrigado a informar o quanto de nota você prestou, entendeu? Você emitiu. Correto. Entendeu? Então, você poderia colocar, dado o fato que você emitiu nota fiscal, né, ou dado o fato que você prestou serviço, você fica obrigado a apurar o quanto você prestou todo mês, entendeu? É a obrigação de apurar. Sim, no final nós colocamos, deverá ser realizado até dia 20 de cada mês, subsequente ao de apuração. Nós incluímos essa questão da apuração. O seu consequente está ok. O que eu estou vendo o problema é no seu antecedente. Tá? Porque no seu antecedente é que você colocou que dada a necessidade de apurar. Isso aí não é um fato, entendeu? Entendi. Entendeu? Vamos lá. Quais outras normas aí vocês construíram? Administrativa. Qual é a sua administrativa, Daniele? Antecedente, dada a existência desta lei e consequente à não emissão da referida nota fiscal de serviço, ensejada a auto de infração e imposto de multa no valor de R$100. Então, mas veja bem, por que é dada a existência dessa lei?
Qual é o fato que obriga a autoridade administrativa a lavrar o auto? Prestação de serviço? Então, Ou o que a, você colocou aí no antecedente? a não emissão da referida nota fiscal de serviço, ensejada auto de infração e imposição de multa no valor de R$100. Não, aí tudo bem, mas não foi isso que você leu para mim. Foi? Foi? Eu coloquei isso no consequente. No antecedente, eu coloquei dada a existência dessa lei. Então, Daniela, é isso que eu estou te perguntando. Qual é o fato que está no seu antecedente que obriga a autoridade fiscal a lavrar o auto? É o fato da lei existir? Ele fica obrigado a lavrar o auto porque a lei existe? Não, Seria a não emissão de nota? Aí, agora eu gostei mais, né? Dado o fato que o contribuinte não emitiu nota, fica a autoridade fiscal obrigada a lavrar o auto, impondo multa de R$100. Aí ficou melhor. Ah, sim. Entendeu? Tá. Obrigada. Porque o fato que vai obrigar o fiscal a lavrar o auto não é o fato que a lei existe, né? É claro que se a lei não existir, não tem obrigação nenhuma, mas o fato é o fato do contribuinte não ter emitido a nota. Aliás, diria eu que, em verdade, o fiscal fica obrigado a lavrar o auto no momento em que ele toma ciência de que o prestador não emitiu a nota. Porque se ele não tiver ciência, como é que ele vai ser obrigado a emitir? Vamos imaginar que eu estou no meu consultório do dentista, né? Eu entro lá, vou no dentista, tal, não sei o quê. Daí, na hora que eu saio da sala do dentista, eu vou na sala de espera, tem um cara sentado ali. Aí eu falo, doutor, beleza, né? E quanto que eu te devo? O cara fala assim, você quer com nota ou sem nota? Eu falei, não, pode ser sem nota mesmo, não precisa, não é? Era perguntinha, né? Não precisa de recibo, não precisa de nota, não. Eu falei, então são R$300. Eu tiro R$300 do bolso e entrego para o cara. Só que o cara que está sentado ali é o fiscal. Percebe? Ali ele está obrigado a lavrar o auto. Ali, nesse momento, ele está obrigado a tomar atitude. Como todo policial está obrigado a tomar atitude na hora que ele vê alguém cometendo crime, não é assim? É a mesma coisa. Você não pode obrigar o policial a prender um cara por um crime que ele cometeu se o policial não souber. Mas se o policial souber e não fizer nada, aí ele tá errado, entendeu? Entenderam a minha colocação, gente? E aí tem outra administrativa também, né? Porque tem A nota ficou diferente, professor, administrativa. Como é que ficou a sua? Dada a existência dessa lei, aí no consequente, fica a Prefeitura de Marmelópolis autorizado o recolhimento do imposto sobre a prestação de serviço. O município está obrigado a recolher o imposto? Autorizado. Fica autorizado? Isso, ao recolhimento do imposto sobre a prestação de serviço. É verdade. Tudo bem, faz sentido a sua norma aí, né? Dado o fato que a lei foi publicada, fica autorizado o município a cobrar o tributo. Faz sentido. Aí faz sentido. Aí me parece que faz sentido, né? Vocês não acham, gente? Eu não tinha pensado, tá vendo como que é? Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido para mim. Professor, Oi. o meu eu coloquei administrativa, justamente a vigência da lei, aí a possibilidade do município de exigir o imposto e o dever, né, ao agente responsável de lavrar o auto, né, em razão da não declaração ou da não emissão da nota. Então, Diago, a primeira parte eu concordo com você. Se a lei existe, o município está autorizado a cobrar o tributo. Aliás, eu diria mais, eu diria que é uma autorização com dever, porque o município não cobra o tributo se ele quiser. O município tem o dever de cobrar o tributo quando existe a lei, tá? Aí também é uma diferença do direito público para o direito privado, né? Se o Tiagão estiver devendo para mim, eu cobro ele se eu quiser, concorda? Eu sou obrigado a cobrar o Tiago? Não. Não, eu cobro se eu quiser, porque a dívida dele comigo
faz parte do meu patrimônio, o meu patrimônio é um bem disponível, e se eu quiser não cobrar ele, eu não cobro. Se eu quiser, eu cobro. O poder público pode ter essa mesma atitude? Não. Obrigado. Não. Então aí fica para você e fica para a Raíssa também, tá? Ó, você vê como uma coisa puxa a outra, tá? Na verdade, se essa lei existe, o município está autorizado a cobrar o tributo. Eu diria mais, eu diria que o município está obrigado a exigir o tributo. Porque uma vez que uma lei tributária existe, é obrigação do Poder Executivo fazer cumprir a lei e correr atrás para receber o tributo. Não é uma faculdade. Por quê? Porque os bens públicos são indisponíveis. Então, a autoridade administrativa ela não vai cobrar o tributo se ela quiser. Ela tem a obrigação de cobrar o tributo. Ah, tem uma lei aqui que fala que prestou serviço aqui, paga ISS, mas ninguém paga, não corre atrás também, fica tudo por isso mesmo. Não pode, está errado, tem que ir atrás. Entendeu, Thiago? Agora, quando você fala que, dada a existência dessa lei, fica a autoridade administrativa obrigada a lavrar o auto, daí eu não concordo muito, porque... Concorda comigo? Porque, veja bem, qual é o fato que obriga a autoridade a lavrar o auto? Não é o fato da existência da lei. É o fato da autoridade tomar ciência que o contribuinte não recolheu o tributo e emitiu a nota. Olhando aqui o que a gente escreveu no trabalho, eu coloquei até o dever de lavrar o auto diante da não emissão da nota ou de não recolhimento do imposto. Quer dizer, eu juntei o antecedente e o consequente na mesma... A gente juntou na mesma situação. Mas é normal, cara. É normal isso aí. E é legal que isso aconteça, porque agora... Por isso que é importante esse feedback, né? Essa aula é meio assim, mas ela é importante por causa disso, para dar o feedback do que vocês escreveram, para eu poder ir consertando e o pensamento ir ajeitando a cabeça de vocês, entendeu? Aí essa aula aqui, presencial, ela fica melhor, entendeu? Porque daí todo mundo fala, escute, eu vejo os grupos da minha frente, né? Ela rola melhor. Alguém construiu alguma outra norma que nós não falamos? Sim, nós construímos uma norma sancionadora. Qual sancionadora? Dada a supressão ou a redução do tributo mediante omissão de informação ou a prestação de declarações falsas às autoridades tributárias, aí no consequente, fica o contribuinte sujeito à pena de reclusão de 2 a 5 anos de multa. Legal, essa é a norma jurídica penal, né? Então, dado o fato que o contribuinte suprimiu ou reduziu o tributo, né, mediante omissão, informação ou prestação de declaração falsa, fica sujeito à pena. Legal, essa é a norma jurídica penal. Ó, dá para cindir também, ó, Patrícia, dá para fazer a mesma coisa que eu fiz com você naquela que você construiu, dá para fazer aqui também, ó. Constitui crime, né? Suprimir tributo mediante omissão ou suprimir tributo mediante prestação de declaração falsa. Percebe? Outra norma, reduzir tributo mediante omissão. Reduzir tributo mediante prestação falsa. Veja que esse artigo 4º aqui, dá para você compilar ele numa norma, mas dá para você construir 4 normas a partir dele. Concorda comigo, Patrícia? Ó, dado o fato que você suprimiu o tributo mediante omissão de informação, é uma. Dado o fato que você suprimiu o tributo mediante prestação de declaração falsa, é outra. Dado o fato que você reduziu o tributo mediante omissão de informação, é outra. E dado o fato que você reduziu o tributo mediante prestação de declaração falsa, é outra. Então, veja, quando eu pego o caput do artigo 4, dá para eu construir 4 antecedentes diferentes, ó, com a mesma consequência. Ou então eu posso trabalhar tudo junto. Nesse caso, eu acho que, de repente, é legal, pode ser mais interessante trabalhar tudo junto, porque a pena é uma só, né? Mas não sei, né? Porque quando você vai capitular, você vai dizer que ele incorreu em uma dessas 4 situações aí. Veja, existem 4 hipóteses diferentes aí. Eu posso suprimir tributo mediante omissão de informação. Eu posso suprimir tributo mediante prestação de informação falsa. Eu posso reduzir tributo mediante omissão.
e eu posso reduzir tributo mediante prestação de declaração falsa. Então, vocês vejam aí que existem 4 combinações aí possíveis. Entendeu, Raíssa? Entendi sim, professor. Pois não. Eu acho que a que menos ficou clara foi a administrativa, que a gente teve um pouquinho mais de dificuldade e pelo que nós colocamos, está totalmente equivocada. Qual é a administrativa de vocês? Então, nós colocamos no antecedente. O que é essa cara? A Sara está rindo, dando risada. Tá rindo, dando risada. É lógico. O tanto de discussão que a gente teve ontem ainda conseguiu colocar errado. Bom, mas normal, é isso que eu Então, quero. Vamos lá. Então, a norma administrativa, o antecedente nós entendemos perfeitamente, então, dada a existência da lei. Belezinha. No consequente, nós colocamos sobre o decreto, que o decreto executivo deveria estabelecer os critérios de entrega e preenchimento do formulário. Então, eu não sei se a gente se equivocou no entendimento da norma administrativa. Tá, então vamos lá. Fala para mim, qual é o antecedente? Dada a existência da lei. Qual é o consequente? O decreto executivo deverá estabelecer os critérios de entrega e preenchimento do formulário. Não, veja bem, gostei, é isso aí mesmo, tá certo, tá errado, não. Eu só falaria uma ponderação. Eu falo assim, dada a existência dessa lei, fica, porque você está falando aqui, apuração acima aludida deverá ser realizada até o dia 20 do mês subsequente ao de apuração, mediante preenchimento e entrega de formulário próprio, que deverá ser estabelecido mediante decreto executivo. Então, olha só, eu só colocaria assim, dado ao fato que existe essa lei, fica o chefe do Poder Executivo Municipal, ou fica a administração pública, obrigada a exarar um decreto executivo estabelecendo o formato do formulário a ser preenchido. Não está errado, o pensamento de vocês estava certo, sim. Menos mal, então. Então, eu já estava capiroto aqui. Professor. Eu já estava capiroto aqui. Estava brava pra caramba. Não, a gente estuda e ainda entende errado. Poxa vida. Entendeu? Gostei, entendeu? Só um pouquinho. Já vou. É porque, assim, veja bem, o raciocínio... Eu ia perguntar dessa norma mesmo, porque é exatamente isso. Veja, uma vez que essa lei foi publicada, a autoridade administrativa tem a obrigação de emitir um decreto com o modelo do formulário. Senão, como que o contribuinte vai fazer sem modelo de formulário? Então, eu faria só essa correção. Eu colocaria que fica o Poder Executivo obrigado a editar um decreto estabelecendo o modelo do formulário. Perfeito. Raciocínio ótimo, é isso aí mesmo. Quem ia falar aí, Ludmila? Por isso que você disse. Eu, professor, perdão. O meu grupo seguiu a mesma... Só um pouquinho. Pois não, Patrícia. Vamos concluir. Por isso que você disse no início, quando você estava apresentando o exercício, que era a interpretação de cada um. Exatamente. E vocês vão ter mais dificuldade administrativa mesmo, porque a administrativa foi a que eu menos falei, entendeu? Exatamente. Eu não falei nada, então é meio intuitivo para vocês. Então, não falei de propósito, que eu quero forçar vocês a fazer o raciocínio, entendeu? Mas eu gostei, é por aí mesmo. Na doutrina segue a norma jurídica administrativa fiscal. Exatamente. Tudo bem. O nome que se dá. Se dá para ela, né? Tá bom, obrigada. Fala, Ludmila. Desculpa, professor. O meu grupo seguiu a mesma linha de raciocínio do grupo da Patrícia. Então, eu gostaria, só que no meio da sua explicação, conforme a Patrícia falou, eu também tive a sensação de que a minha linha de raciocínio estava equivocada e eu também pensei que estava errado. Só que eu tive o raciocínio de que seriam também 2 tipos de norma jurídica administrativa, em que o preenchimento do formulário seria consequência da apuração e o estabelecimento mediante decreto executivo seria a dada existência dessa lei, tá certo? Vamos lá. Qual é o antecedente? O antecedente é dada a existência dessa lei. Consequente. Estabelecido mediante decreto executivo, e aí tem a parte do preenchimento do formulário.
Não, fala para mim. Qual é a... Você falou para mim, antecedente, dada a existência dessa lei. Bom, Isso. tudo bem. Se a lei existe, qual é a consequência? O decreto executivo. A autoridade administrativa é obrigada a emitir o decreto. Isso. Essa parte eu entendi na explicação da Patrícia. Essa é a parte do raciocínio que eu entendi. O que ficou na minha dúvida foi quanto ao preenchimento e entrega do formulário próprio, que deve ser estabelecido mediante decreto executivo naquela parte. Essa parte de preencher e entregar o formulário está ligada à apuração? A apuração seria um antecedente? A apuração seria assim, por quando que você é obrigado a entregar o formulário preenchido? Qual é o fato que obriga você a entregar o formulário preenchido? Você ter a apuração aludida até o dia 20 de cada mês. Então, mas quem é que tem a obrigação de fazer essa apuração? Quem prestou serviço? Isso, legal, é isso aí, tá vendo? Exatamente. Então, é outra norma, dá para seguir essa linha de raciocínio também. Outra norma, dado o fato que você prestou serviço, você está obrigado a apurar, exatamente. Que foi o que o grupo da Patrícia colocou tudo junto. O grupo da Patrícia colocou tudo junto. Emitir a nota e apurar, com uma norma só. Você agora cindiu, está falando só da apuração. Entendi. Entenderam? Pessoal, mais alguém aí? Pergunta. Pois não. Professor, então, a norma administrativa, então, na verdade, ela é todas as vezes que a lei der uma obrigação ao ente público. Sim. Então, aqui seria ele lavrar o auto assim que ele tiver o conhecimento, ele fazer o decreto, tudo que impor uma obrigação. Uma administrativa. Ele cobrar o tributo é uma obrigação dele também, entendeu? Ele perseguiu com esse tributo, entendeu? Ele emitiu lá. Ele verificar se foi pago ou se não foi pago. Se não foi pago, ele tem que escrever em dívida ativa e executar. Tudo isso. A norma jurídica administrativa, o consequente dela é voltado para a autoridade fiscal, entendeu? Para o poder público. E foi uma confusãozinha que vocês fizeram, entendeu? Com a coisa, mas é normal isso. Quem mais, gente, colocou alguma coisa diferente? Quem mais fez alguma coisa diferente? Tem alguma dúvida? Professor, seguindo o seu raciocínio, então, a gente poderia fazer infinitas normas jurídicas com antecedente e consequente. É isso aí. Porque a interpretação é fruto do seu intelecto. Por isso que a gente fala assim, a norma está na lei? Não. A norma não está na lei. A norma está onde? A norma está na cabeça de quem interpreta a lei. E é isso que é o louco. Por isso que no direito as pessoas não se entendem, entendeu? Porque, na verdade, apesar de eu ter uma lei, cada um interpreta a lei de uma forma. E aí, se eu sou um fiscal, eu vou aplicar aquela lei conforme a minha interpretação. E aí, na hora que eu aplicar aquela lei, eu vou construir outra norma, conforme o meu entendimento, entendeu? E aí, se você não concordar comigo, fiscal, eu falo, fiscal, você errou, não é isso que a lei diz, eu falo para você, procura os seus direitos. Aí você vai no Poder Judiciário e aí você vai tentar convencer o Poder Judiciário a interpretar a lei e construir a norma como você entende, não como eu, fiscal, fiz, entendeu? Entendi. Até acalmou meu coração agora. Então, mas é isso aí mesmo. A questão é essa mesmo, entendeu? E aí, o procurador do Estado, ele vai defender o Estado naquele processo e vai defender o posicionamento do fiscal. Ele fala, não, seu juiz, a interpretação correta não é da contribuinte, não. Está falando isso aí só porque ela não quer pagar o tributo. A interpretação correta é o que o fiscal deu. Entendeu? E aí, quem vai dar a última palavra é o Poder Judiciário. Entendeu? E no Poder Judiciário, quem dá a última palavra na interpretação da lei é o STJ. E quem dá a última palavra na interpretação da Constituição é o STF. E aí, o que eles falarem... Gente, uma vez eu estava conversando com o juiz falou assim para mim, ô Murad, o que é essa súmula vinculante que vale mais do que a lei? Porque eu escrevi sobre súmula vinculante na minha dissertação de mestrado.
Então, o juiz estava conversando comigo, falou, escreveu a súmula. Falou, o que é a súmula vinculante? Por que na cabeça do juiz a súmula vinculante valia mais do que a lei? Porque, veja, a lei foi feita antes dos fatos, não é isso? E foi feita pelo Poder Legislativo, que não é um cara técnico. Então, quando a lei é elaborada, o texto da lei é elaborado, para o juiz, ele tem uma liberdade de interpretar aquele texto. Agora, quando vem uma súmula vinculante, feita por um órgão de cúpula do Poder Judiciário, com fundamento em fatos que já ocorreram, você concorda que fica mais difícil para o juiz interpretar de forma diversa uma súmula? É possível. Tá? É possível que você pegue uma súmula e você fala, pô, mas o que essa súmula quer dizer? Ah, pode dizer isso, pode dizer aquilo. Mas você concorda que é muito mais difícil do que o texto da lei? Porque o texto da lei ele é amplo, ele é genérico, ele é hipotético, ele joga para o futuro. Então, o juiz ele é obrigado a respeitar a lei, ele é obrigado a aplicar a lei, mas ele tem uma liberdade interpretativa na lei muito grande, porque a lei ela é muito genérica, porque os fatos não ocorreram. Agora, quando vem uma súmula, aí fica mais difícil você ter duas interpretações da súmula, porque a súmula já é o Poder Judiciário, que é o órgão técnico, que já conhece da lei, olhando para a lei, olhando para o fato, falando, quando essa lei diz isso, ela quer dizer aquilo. Então, não tem como, se o juiz quiser, olha só o que eu vou falar, se o juiz quiser contornar a letra fria e crua da lei, é muito mais fácil do que contornar a letra fria e crua da súmula. E é por isso que ele tem um sentimento dentro dele de que a súmula vale mais do que a lei. Entenderam o que eu estou falando? Sim. Faz sentido isso para vocês? Porque, veja, vocês acham que se eu colocar uma súmula aqui, vocês vão construir a norma da súmula. Vai dar muito menos trabalho que construir uma norma da lei, porque a súmula é fechadinha, tudo bem? A súmula já é feita de um jeito para que não dê problemas de interpretação, apesar de termos problema de interpretação de súmula também. E é por isso que eu reafirmo para vocês, mais importante do que aquilo que está escrito na lei é a interpretação que os tribunais dão ao que está escrito na lei. Porque se você quiser se valer da lei, você vai se valer da lei nos tribunais. E não adianta você olhar o texto frio da lei se a interpretação do tribunal for outra. Entenderam? Sim. Então, ontem a gente até... Pode falar. Pode falar. Ontem a gente até discutiu sobre isso, né? Que ainda bem que tem várias teorias, né? Porque no direito penal são as teorias que levam você a defender uma pessoa. Exatamente. Ainda bem que tem vários entendimentos, mas não segue, para alguns casos, isso não é interessante, né? Então, agora, mas tem um problema aí, tá, Patrícia? Que eu vou falar um pouco mais para frente para vocês, que é um problema de insegurança jurídica. Sim. Porque quando você não sabe qual é a norma que está no sistema, isso gera insegurança. Entendeu? E a gente precisa de segurança jurídica. Então, é por isso que hoje, quando o STF decide alguma coisa, a decisão do STF tem força vinculante, né? Não é isso? Não é isso? Então, rito dos recursos repetitivos, né? O que o direito brasileiro está caminhando? O direito brasileiro está caminhando pelo seguinte: a partir do momento que os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, tomam um posicionamento, esse posicionamento tem que valer para todo mundo. Por que nós estamos querendo isso? Porque nós estamos querendo segurança jurídica, porque senão fica um balaio de gato, fica uma coisa de louco. Depende do juiz. Pô, depende do juiz, não dá. Né? Tinha uma comarca que tinha 2 juízes da família. Um juiz completou 18 anos, ele já exonerava pensão alimentícia. O outro juiz completou 18 anos, ele queria saber se a pessoa estava estudando, né, para saber se ela realmente não precisava mais da pensão. Então, entra um cliente no seu escritório e fala: doutor, minha filha completou 18 anos, eu ainda tenho a obrigação de pagar alimentos para ela? O que você vai responder para essa pessoa?
Depende. Depende de qual vara que vai cair o processo. Depende de qual vara vai cair o seu processo. E eu já vi advogado entrando com 2 ações, porque daí uma é distribuída para uma vara, outra para outra vara. Mas não pode ir, hein? É vedado, hein? Não, eu sei, mas eu já vi. Ah, tá. Hoje não acontece mais, né? Porque hoje é meio eletrônico, né? Mas eu já vi, juro para você. Advogada entrando com 2 ações, ela entra com uma e entra com a outra. Então, uma cai numa vara, outra cai na outra. Quando a distribuição era física, né? E aí, ela via a vara que melhor prover, né? Que ela desistia daquela ação e perseguia na outra. Pô, isso não pode, isso aí é ilegal, você está escolhendo o juiz, né? Você está ferindo o princípio do juiz natural. Tudo bem. Mas o sistema, quando você tem 2 juízes na mesma, né, decidindo diferente, você fica na mão do juiz. E aí não dá, aí não pode. Tá? É o que acontece no Supremo também, né? O Supremo está acontecendo isso agora. A segunda turma decide de um jeito, manda para o plenário decide de outro. É a mesma coisa. Então, assim, o que nós temos que prestar atenção isso é muito legal. Esse exercício ele faz com que o direito evolua. Ele promove a evolução do direito. Mas, por um outro lado, isso aí acaba gerando uma insegurança jurídica. Então, o próprio sistema ele vai buscando mecanismos para repor a segurança jurídica. E o mecanismo que foi eleito aí pelo novo Código de Processo Civil e o que está ganhando muita força no Brasil hoje, depois do advento da repercussão geral, né, é a força vinculante das decisões dos tribunais superiores. Uma vez eu falei com o juiz, estava conversando com o juiz, ele falou assim, porque o Tribunal de São Paulo está só querendo. Eu falei para ele, mas ele falou, eu entendo assim e eu aplico a lei assim. Então eu falei assim para ele, mas, doutor, esse é o entendimento do tribunal? Ele falou, não, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu falei, mas me parece que o STJ está entendendo diferente. Sabe o que ele falou para mim? Não, STJ é direito linear, STJ está muito longe daqui. Eu sigo o TJ. Então, aí não querem mais isso. Por que o sistema não quer mais isso? Porque a lei federal é uma e vale para o país todo. E eu não posso ter um Estado aplicando de uma forma e outro Estado aplicando de outra. Nos Estados Unidos, isso é normal, tá? Nos Estados Unidos, isso acontece. E eles não têm tantos problemas quanto nós aqui. Mas lá, muitas vezes, acontece isso. Um circuito lá decide de um jeito, outro circuito decide de outro, e para eles, me parece que eles respeitam essa dicotomia aí. Tá? Mesmo porque lá eles não têm o STJ. Né? Pessoal, ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa no ar aí? Alguém quer falar alguma coisa? Quer expor alguma norma que eu não falei? Fique à vontade. Eu. Pois não. Professora, aqui no finzinho, ela faz referência ao crime, né? Faz. E aí nós ficamos eu, pelo menos, fiquei com muita dúvida com relação a isso, porque nesse caso ela estaria fazendo referência à norma de competência da União, né? Que seria que pode criar o crime, né? Que é aí a lei de ordem de crimes contra a ordem tributária. Então, ela está fazendo uma referência a isso. Isso pode em lei municipal, isso é comum. Nós procuramos as leis de SS aqui de Caçapava, de Taubaté, para dar uma olhada, e isso ficou boiando na minha cabeça, para ser muito sincera. Eu não entendi por que isso estava aí, eu fiquei meio confusa, assim. Isso estava aí para causar confusão mesmo. Obrigado, viu? Conseguiu, querido. Chapolin colorado, né? Meus movimentos são friamente calculados, né? É exatamente isso. Eu queria ver se algum grupo fazia essa observação. Veja, legislar sobre direito penal é competência privativa da União. Então, o município ele não pode legislar, né? Essa norma aí ela é inconstitucional. Né? Ele pode impor multa pelo não pagamento do tributo. Aí ele pode impor uma multa administrativa. Mas estabelecer um crime, aí eu acho que não, isso é inconstitucional. Aí teria uma outra norma, antecedente. Dado o fato
que somente a União possui competência para legislar em direito penal. Como consequência, o artigo 4º da Lei 7.444/2003 do município de Maria Melópolis é inconstitucional. Poderia ter construído essa norma. Entendeu? A gente ainda falou sobre isso ontem. Exatamente. É esse o raciocínio que eu queria despertar em vocês, exatamente. Porque não pode, né? Não pode. Professor, mas daí essa norma seria o quê? Administrativa também? Seria uma norma tem que ser produzida. Aí que tá. Aí, Diego, boa sua pergunta. Aí veja só, a lei, gente, ela tem presunção de validade. Então, se Marmelópolis fizer isso daqui, e o cara e o delegado, ele vai ter que cumprir isso daqui. Isso aqui tem que ser cumprido, é lei. Alguém tem que entrar com uma ação no Poder Judiciário e tem que acionar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário exare uma norma jurídica dizendo exatamente o que eu falei. É o Poder Judiciário que vai falar isso. Dado o fato de que a legislação, dado o fato de que somente a União possui competência para legislar sobre direito penal, como consequência, eu, Poder Judiciário, entendo que esse artigo 4º ele é inconstitucional. E aí eu afasto ele do sistema, entendeu? Aí, veja, quem vai ter que exarar essa norma jurídica é o Poder Judiciário. Mas dado o fato que o crime ele existe já, uma lei, seja ela municipal ou estadual, ela não pode fazer referência a isso. Isso que ficou muito boiando, ela não pode fazer referência a isso. A lei já é de âmbito federal, então nem a lei estadual, nem a municipal, ou se for uma lei estadual, a lei municipal não pode, se for de competência do outro amiguinho, esse amiguinho não pode fazer referência a isso numa lei. Lembra, né? Não vai estacionar o carro no posto de gasolina da Luana, né? Então, é exatamente isso. Lembrei agora. Cada macaco no seu galho, entendeu? Então, a lei de sonegação fiscal, né? O crime de sonegação tributária, está lá na Lei 8.137, que é uma lei federal. Estados e municípios só podem legislar sobre situações específicas e particulares de crimes, quando assim autorizados por uma lei complementar federal. Está lá no artigo 21 da Constituição, parágrafo único, lá, se não me engano. Mais alguém? Alguma consideração? Oi. A última consideração. O senhor falou que a norma jurídica, o consequente, é sempre voltado para o ente público. Na administrativa. E a sancionadora... Oi? Na administrativa, né? Isso. Então, a norma jurídica administrativa, no consequente, é voltado para o ente público. E a norma jurídica sancionadora, o consequente, volta-se para o contribuinte. Mas eu também posso ter uma norma jurídica sancionadora do funcionário público, que ela não está aí, mas ela pode ter, você concorda comigo? Dado o fato dado o fato que a autoridade fiscal teve conhecimento de que o contribuinte não efetuou o pagamento do tributo e não lavrou o auto de infração, fica ele obrigado a pagar uma multa de 3 vezes o valor do tributo devido, por exemplo. Não sei. Você pode estabelecer uma consequência para o administrador público caso ele não cumpra a norma jurídica administrativa, que seria a penal da administrativa, entendeu? Seria a sancionadora da administrativa. Sim, eu li isso em algum artigo ontem. Entendeu? Aquele texto que eu mandei para vocês ajudou também? Não mandei um textinho para vocês? Onde explica as normas lá? Você mandou 3 slides, eu acho. 3. Não, acho que 2 apresentações e um texto. Um texto. Esse texto ajudou? Ajudou. Tudo ajudou. Tudo. Alguma dúvida aí, pessoal? Bom, são 9h12, então. Vamos agora. Oi. Vamos dar um intervalo aqui agora. A gente volta, o quê? 9h30? Pode ser? Tá bom. Intervalinho rápido, né?
Eu vou dar o stop aqui e